Dando continuidade ao nosso estudo, à nossa meditação sobre divórcio e casamento. Hoje nós estamos no Evangelho de Lucas, só que no mesmo tempo nós vamos estar no Evangelho de Lucas, nós vamos retornar ao Evangelho de Mateus, para deixar umas coisas bem claras. Sem maior delongas, estamos aqui hoje no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Evangelho de Lucas 16, a partir do versículo 14. Nós temos a corrigida e a NVI. Aqui nós diz assim, versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhe: vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Versículo 16. Na NVI, os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhe disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Nós estamos falando de João Batista. Desde esse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. O homem que se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Claro, direto e nisso. Casar com outro é adultério. Muito bem, Jesus começa nos falando aqui que desde a época de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, desde essa época se emprega força, violência para entrar no reino de Deus. O que é força? A violência, nós temos violência contra o nosso desejo, contra a nossa vontade, contra a nossa carne, contra o nosso entendimento. E ele vem explicando tudo isso aqui. Nós vamos falar sobre João Batista já, para no final dizer, escuta, a lei não pode ser alterada nada disso aqui, absolutamente nada. Que a Bíblia chama de um tipo que é um dos menores sinais da Bíblia. Ou seja, não pode ser tirado, não pode ser acrescentado, não pode ser mudado. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Não pode ser alterada a palavra de Deus. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultéria. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. O entendimento da linguagem nova, na linguagem da NVI, já é mais claro. Quem divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. A palavra de Deus. Pastores que estão segundo o casamento, pastores que estão casados com mulheres divorciadas, pastores que estão casando divorciados nas suas igrejas, olha a palavra de Deus. Não sou eu. Tem muitos que foram induzidos a erro por causa de pastores, por agradar ovelhas e não a palavra.
A palavra não pode ser mudada, um tio não pode ser mudado. E logo abaixo nós temos um entendimento claro. É mais fácil os céus e a terra desaparecer do que cair da lei o menor traço. Não pode cair, não pode mudar, não pode acrescentar nada. E aqui logo em seguida diz: quem se divorciar da mulher e casar com outra adultera, e quem casar com a divorciada está adultera. Não existe nenhuma outra base. É seco, direto. Então não adianta tentar buscar em outro livro, tentar buscar em outro evangelho, tentar buscar em qualquer outro lugar, qualquer outro entendimento. Seria tentar mudar a palavra de Deus. Mas para que nós entendamos bem que Jesus está falando que desde a época de Mateus, de João Batista, me perdoe, no livro de Mateus, nós vamos entender que agora, quem foi? João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fome de Jesus, e disse a seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e o tinham manietado e encerrado no cárcere por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não tinha lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque o tinha como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e o agradou. E Herodes, pelo que prometeu com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que ele desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, para anunciar Jesus. Por aquele tempo, aí veio Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não tinha permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. E sua cabeça foi levada num prato, entregue à jovem, que levou sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e a sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. João Batista, o que veio preparar o caminho do Senhor, ele morreu defendendo a palavra de Deus. Ele morreu por condenar o divórcio. O divórcio que hoje é aceito em muitas igrejas que se diz evangélicas. O divórcio que hoje é concordado por vários pastores, pelo menos se dizem pastores em várias igrejas. João Batista morreu por esse motivo. Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, tinha separado dele e casado com Herodes. João Batista dizia: não tinha lícito por ser mulher do teu irmão. Não pode estar errado. Ele acusava, ele mostrava o erro. Por esse motivo, Herodes, influenciado por Herodias, o mandou prender. E no dia da festa do aniversário de Herodes, ela veio, dançou no costume da época, dançou, agradou a todos ali, e Herodes perguntou o que ela queria que ele daria. E a mãe mandou que ela pedisse a cabeça de João Batista. A palavra do rei não podia voltar atrás, tinha vários convidados ali, ele acabou mandando executá-la. Ele estava preso por esse motivo. Herodias mandou a filha dela e de Filipe, não de Herodes. Ela é filha de Filipe, irmão de Herodes, pedir a cabeça de João Batista.
Jesus fala sobre João Batista. Fala que nascido de mulher não houve nenhum maior do que ele. João Batista morreu por condenar o divórcio. E hoje nas igrejas tem muitos se defendendo do divórcio. Não existe segundo casamento na Bíblia. João Batista morreu por condenar o segundo casamento, por defender a palavra de Deus. Não existe. Nós lemos agora há pouco, quando Jesus mesmo estava falando sobre João Batista. Nós vamos aqui trazer, porque muitas pessoas não conhecem, não entendem, muitos não conhecem, até pastores, que não entendem o porquê que João Batista foi morto. Eu já vi pregações horríveis a esse respeito. João Batista morreu, sim, por defender a família, por defender o casamento. Primeiro e único. Não existe recasamento. Da mesma forma que Deus não concorda com o divórcio. João Batista dizia, como que ele diz? Aqui está. Porque não tinha lícito possuir. Não tinha lícito possuir mulher do teu irmão. Não pode, é proibido. O que nós devemos entender é que não tem a menor base para quem quer que seja, qualquer que seja a autoridade eclesiástica, tentar justificar um divórcio, um recasamento, um segundo, terceiro, quarto casamento. Todos que estão nessa situação estão em adultério. É isso que nós estamos lendo em Lucas. Qualquer que deixe sua mulher casa com outra, adultera. E aquele que casa com repudiado pelo marido também adultera. João Batista viu um caso de adultério explícito, o rei, está falando qualquer um não, era o rei, a autoridade ali, ele dizia não tinha lícito possuir mulher. Por ele apontar o erro, apontar o pecado, foi preso e depois degolado. Tão sério que é o assunto sobre o casamento. Devemos entender que não existe. Nós estamos começando esse estudo, desde Gênesis, estão caminhando aqui pela Bíblia, nós vamos caminhar pelas Escrituras, enquanto o Senhor está nos dirigindo, o Espírito Santo nos conduzindo para mostrar, para deixar claro este assunto. Não existe nenhuma argumentação possível que possa defender, apoiar, pela palavra de Deus, o recasamento, o divórcio. Casamento é muito sério. É quando se transforma duas pessoas em uma. E o que Deus uniu, o homem não tem condições de separar. O próprio Senhor nos afirma isso. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. O homem que se casar com outra mulher divorciada estará cometendo adultério. Isso nós estamos lendo aqui em Lucas 16, versículo 18. No versículo 16 e 16, Jesus fala: lê, os profetas profetizaram até João. Desde tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas. Todo mundo se prega violência, força para entrar no reino. Contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. Nosso desejo é a vontade de divorciar, ficar livre dessa mulher, deste marido, casar novamente, é saber que não pode, senão estará caminhando para o inferno. Nós temos livre-arbítrio, a escolha é nossa. Nós podemos escolher vida ou morte. Quer casar novamente? Cara, mas você sabe que você está comendo com a morte eterna. E você com quem está casando com você? Não existe, é Bíblia, está na Bíblia. João Batista morreu porque estava falando, mostrando que o recasamento é pecado. Pense nisso. Esse é o sétimo estudo, meditação, essa palavra. Nós vamos continuar e amanhã estaremos dando continuidade a esse mesmo assunto. Espero que até aqui está ficando claro e entendido que para Deus só existe um casamento.
O homem largará pai e mãe, unir-se a mulher será uma só carne. Aquele que separar, casar com outro, comete adultério. Quem casar, comete adultério. É um lugar na Bíblia que você vai ver.